Boa tarde, estimados ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Encontro com a Verdade, este espaço semanal que temos aqui na Rádio Amizade FM 91.1 MHz, cuja direção é do Daniel Quintana. Temos o apoio técnico do Jesus Peixoto, do Henrique Salvatore, a colaboração permanente do professor José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha, apoio cultural. Hoje temos a inauguração do apoio cultural da CIR do Brasil, no Par Polo Canguçu, ao qual nós agradecemos muito aos diretores, Dr. Adriano Telesca Mota, o Ayrton Almeida, o Álvaro Madruga, os 3 diretores da CIRS, responsável pelo Polo Canguçu da Unopar, também de Camaquã, de Encruzilhada do Sul e de Piratini. A gente fica muito honrado com a participação desta instituição. Agradecemos também a Jaques Oliveira Negócios Imobiliários, o vereador César Silva, Novo Amanhecer Terapias Holísticas. Eu acho que são esses. Agradecemos o longo período que esteve aqui com a gente a Max Gel Topografia. Com certeza irá retornar, o contrato finalizou. A gente faz esse programa sem nenhuma ideia lucrativa. Ninguém que ocupa esta mesa aqui recebe qualquer remuneração. O Cunha disse que estava esperando, mas não recebe qualquer remuneração. Todos os apoios são para garantir o espaço, o funcionamento da emissora, o equipamento, e a gente vê que tem sido muito bem aplicado. Quando nós começamos aqui, havia algumas dificuldades, e graças a este aporte que a gente conseguiu trazer, o nosso convidado mesmo, quando entrou, disse como está bem a instalação da rádio, para ser uma rádio comunitária. Agradecendo então a todos os apoiadores, queremos registrar a presença entre nós do nosso convidado de hoje, uma figura que tem uma história de vida para contar, da qual grande parte dessa história eu tive a oportunidade de testemunhar e até de viver junto com ele, com a família dele. Estou me referindo ao ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-prefeito na interinidade, escritor, repentista, trovador, o nosso grande amigo, hoje empresário, consolidado na comunidade, Adão Silva, a quem nós hoje homenageamos com este espaço de entrevista. Eu dizia para ele que o objetivo do Encontro com a Verdade é justamente esse: homenagear pessoas que têm uma folha de serviço prestada para a comunidade canguçuense. Para a sua saudação preliminar, passamos a palavra ao nosso convidado. É com uma satisfação muito grande, e eu quero iniciar agradecendo ao amigo Cláudio Omar Pereira da Cunha. Ele já falou do tempo que a gente se conhece, que trabalhamos junto. Agradecer esse convite e confesso que fiquei bastante feliz quando o amigo se lembrou de me convidar. Saudar-o, também amigo de muitos anos, o Peixoto, o professor Cunha, o Endrigo, e saudar a comunidade de Canguçu. Comunidade esta que, quando eu falo, certamente meu coração pulsa mais forte. Sangue do Rincão do São João. É verdade.
comunidade de Canguçu que me recebeu sempre de braços abertos em todos os momentos da minha vida. Nos momentos de festa ou nos momentos de grande dificuldade que eu passei, principalmente de saúde. E em todos os meus projetos, a comunidade de Canguçu esteve comigo. Eu sou muito grato a isso, a todas as pessoas, independente de religião, partido, posição social, enfim, a toda a comunidade, através desta emissora, a qual cumprimento. Eu quero saudar a comunidade de Canguçu e estou à disposição do amigo para o que eu souber responder. Uma coisa que eu não disse, né, que no mundo de hoje é muito importante, nesse currículo tem também a figura do Adão Silva como um excelente pai de família. Obrigado. Uma pessoa que o nome dele, com certeza, abre portas e abrirá nas futuras gerações para seus filhos, seus netos, seus bisnetos e as gerações futuras. Professor Cunha, sua saudação preliminar. Boa tarde, Paulo Omar, boa tarde, Peixoto, Henrico, seu Adão, prazer tê-lo aqui conosco. Nós temos, com a graça de Deus, tardes maravilhosas, onde podemos conversar com amigos. E temos uma alegria de, ao final do programa, achar que 1 hora foi pouco. A gente começa assim meio cestroso, mas todo o barieiro na caixa fica nervoso. Ele quer correr. Aí quando chega na metade da pista para frente, aí não quer nem enxergar a fita de chegada, já quer passar correndo. Então, só trazendo um pouco de alegria, dizer para o senhor que fique à vontade. Legal. E que para nós é muito agradável tê-lo aqui conosco, e a gente tem tido amigos aqui de grande importância para a nossa comunidade. E com certeza o senhor tem uma história que contribuiu muito e ainda tem como contribuir. Não vou ficar falando passado, daqui a pouco parece que acabou, o negócio não acabou. Estamos andando. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Aproveitando a deixa do professor Cunha, que falou em parilheiro na caixa, eu começo provocando o Adão, no bom sentido, como que um parilheiro que percorreu tantas pentas, carreiras na atividade política, partidária, sempre de uma maneira honrada e decente, hoje se vê à margem desse processo. É difícil deixar o puro sangue da política de lado para se dedicar somente à atividade particular? Realmente, Cláudio Omar, é difícil. É difícil pelo compromisso que o político, ao longo da caminhada, e foram 30 anos, assume com o eleitorado, com a comunidade, né? Então, depois, parar, a gente é interrogado seguidamente por pessoas, por que parou? No entanto, eu sempre fui muito favorável à renovação. Eu sou pela renovação. Eu acho que à medida que a pessoa presta o seu trabalho à comunidade, ele tem que dar oportunidade para as novas gerações, né, para aquelas pessoas que querem um dia também, né, aplicar seus projetos em favor do município, do estado, do país, enfim. Fora isso, na política, a gente tem muitas alegrias de realizar tantos programas que certamente beneficiou tanta gente na comunidade, o próprio município em geral. A gente tem a alegria de ter participado do seu crescimento, mas a política também traz enormes decepções de coisas que a gente gostaria de ter feito e não pôde fazer, de pessoas que a gente muitas vezes
deposita toda a confiança, seja num deputado, num governador, num presidente da República, e depois se vive um momento no país que as pessoas de bem sentem vergonha do momento que nós estamos vivendo de mudança de valores que a gente adquiriu lá no berço, né? Dos pais que nem tinham muitas vezes tanta formação educacional, mas que eram pessoas de bem que nos ensinavam o que era certo e o que era errado. E nós estamos passando por um momento no país, e por isso eu acho que a renovação é muito importante, um momento no país em que a gente fica pensando em quem vou votar, em quem eu posso confiar para votar para um presidente da República. Confesso que não tenho candidato ainda. E vou custar muito porque nos meus 71 anos de idade eu não pensei que eu fosse ficar tão exigente como estou ficando para a escolha do nome que vou depositar a minha confiança. Né? Concordo plenamente. Usar a minha arma, que eu tenho, que é o voto, no sentido de melhorar o meu país para os filhos já estão me deram, eu já hoje tenho 5 netos, a mais nova com 8 dias, né, que é a Eduarda. Vencendo uma batalha. Vencendo uma batalha, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E eu quero um país para os meus netos melhor que eu recebi. E a gente hoje não vislumbra muito isso. Nós temos esperança. Eu sempre sou otimista com respeito ao futuro, acreditando que amanhã será melhor que hoje. Tanto no trabalho, em tudo, na família, em tudo, mas também na política. Eu acredito que o amanhã será melhor que hoje, mas aí depende de nós fazermos uma escolha sem paixão política partidária. Essa paixão política partidária cega as pessoas. Cega as pessoas. E eu acompanho pelo Face, com muita tristeza, vendo amigos se degladiando em torno de nomes e de políticas com ofensas, né, pesadas, com palavras pesadas um para o outro, por causa um defende A, outro defende B. E eu acho que se nós formos apaixonados pela política, ou até mesmo pelo futebol, ou pela religião, nós acabamos ficando pessoas até agressivas, correndo o risco de ofender um amigo, ofender um familiar, né? Então, eu acho que esse radicalismo não leva a nada. E aí leva a escolhas erradas. Se foi o tempo, na minha opinião, em que se dizia assim, se colocar um toco, eu voto no toco, porque é do meu partido. Não pode ser mais assim, na minha opinião. Eu concordo plenamente. Nessa época que a gente começou, as instituições afiançavam as pessoas. Hoje, lamentavelmente, não adianta nada a pessoa pertencer a uma determinada instituição, seja um partido político, uma ordem religiosa, uma associação comunitária. Nós precisamos fazer a avaliação subjetiva desse vivente, a avaliação pessoal que tu referiste há pouco tempo. Professor Cunha. Não, o que se espera do seu Adão pela sua história é exatamente esse tipo de análise. Ele sempre foi uma pessoa extremamente ponderada. Eu lembro que quando eu estava no sindicato, nós tínhamos um programa de rádio e o prefeito era o prefeito Cássio, e lembro de um comentário do seu Adão a respeito de uma vez que o Cássio deu 6%, 5, alguma coisa para os funcionários, e se eu não me engano foi 40%, o senhor lembra, 30 e poucos para o secretariado, para o prefeito, e eu fiz uma análise que era descabível, e é descabível até hoje, não tem como ser diferente.
E eu lembro de um comentário do seu Adão que chegou aos meus ouvidos exatamente nesse mesmo sentido, que tem que ter bom senso. Não tem, podem até ficar bravo com o Cunha, foi o que o seu Adão falou, mas que houve falta de bom senso no que foi feito pela prefeitura à época, houve, então não tem por que não ouvir as críticas. E o que o senhor Adão traz realmente é, quando a gente trabalhou no sindicato, a gente sempre procurou ter bom senso, não era porque era o PP ou o PMDB que está hoje, tem que se ter bom senso para fazer política. E esse bom senso é o que norteia a vida e que busca gente com uma postura ética. A política precisa muito mais disso do que posições raivosas que hoje o Face demonstra, né? Não há como defender A ou B com alguma sanidade. Não tem como. Nós precisamos de pessoas e não são, na verdade, não são pessoas que necessitamos. Precisamos de grupos de pessoas que têm uma outra posição ética para o trabalho da vida pública, né? É verdade. Mas uma outra face que a gente conheceu há pouco tempo atrás, considerando a trajetória de vida do nosso convidado de hoje, é a face de escritor. Ele, no aconchego das suas reflexões, entendeu de publicar uma obra chamada Querer mais Ação é igual a Poder. O que te levou a escrever, Adão? Primeiramente, eu não me considero um escritor. Nós te consideramos. Obrigado. Eu sempre me orgulhei muito da minha história de vida. Isso eu preciso dizer. Me desculpem, me falta modéstia. Desse ponto, se tu fosse modesto, seria mentiroso. Eu me orgulho muito das minhas raízes, que eu nunca vou esquecer, que são aquelas humildes, né? Lá do Rincão de São João. O Rincão de São João já está em livro, está em CD, em festivais, porque lá eu acredito assim, junto com meus parentes, meus vizinhos, e hoje acompanhando ali a despedida de um grande amigo, que era o Valvão Dias, que nos deixou com 82 anos de idade. Eu conversava com alguns de seus parentes e nós falávamos sobre racismo. E eu disse, eu tive a felicidade de ser criado no Rincão de São João, onde a grande maioria dos nossos amigos eram negros. Os compadres do meu pai e grandes amigos que iam tomar chimarrão à noite, fazer o famoso serão, aquele da noite, que era costume no interior, eram negros. E eu nunca tive esse preconceito, e não tenho, e a gente viveu isso muitos anos, saía fora de lá e via que existia. E eu notei mais quando cheguei em Cansul, que entrei no clube, né? Pessoas que eu, pela minha maneira humilde de me vestir, se eu fosse tirar uma das meninas da época, possivelmente não iriam dançar comigo, né? E eu via, por exemplo, que existia essa grande divisão entre brancos e negros, né? E isso é uma coisa que, graças a Deus, aos poucos vai desaparecendo. E pela minha origem, eu sempre, com 16 anos, eu fui professor, porque eu tomei a iniciativa, e eu conto isso no livro, e fiz questão de frisar isso, porque eu olhava e a maioria era analfabeto, os meus amigos, a gurizada que brincava junto comigo, e eu tomei a iniciativa de vir, na época, no prefeito, marquei uma audiência, que era o seu Queca Nunes. E expus para ele, inclusive trouxe a relação. E ele perguntou para mim, e tu és analfabeto? E eu disse, não, seu Queca, eu tenho ginásio. Mas como tiraste o ginásio lá no Rincão de São João? Pelo Instituto Universal Brasileiro.
Eu viajei 8 quilômetros para ir, 8 para vir na escola do professor Bruno, que ficava na Solidão, que era o primeiro de Piratini, Bruno Naitsky. Completei o primário lá e me inscrevi no Instituto Universal Brasileiro, fiz por correspondência e vinha buscar os meus volumes para estudar ali no Zilmar Centeno. E aí ele disse, então tu serás o professor. E eu fui professor por 2 anos até a idade de ir para o quartel. E lá no Rincão de São João eu instalei um laboratório fotográfico e eu ampliava as minhas fotos, por não ter luz, com a luz do sol. Tirava a foto das pessoas e com a luz do sol eu fazia as minhas ampliações, fazia a foto pequena, fazia grande, tamanho que eu quisesse. E tinha uma barbearia, eu era barbeiro, agricultor, professor e fotógrafo. E ali eu iniciei a minha vida até ir para o quartel, depois fiquei para o Canguçu, né? E lá pelas tantas trabalhei, muitos anos fui funcionário do Luiz Renato Borges, ali do posto, trabalhando em fotografia com ele. E depois segui por conta própria e fui convidado um dia para a política, né? Pelo professor Sebastião Ribeiro Neto. Ingressei na política, muito novo, sem condições de fazer campanha, e comecei a sair a pé praticamente, visitando. Tinha a Lambreta, né? A Lambreta veio depois. Veio depois? Veio depois. E eu comecei a fazer campanha, e para surpresa minha, com a ajuda de pessoas tão simples quanto eu, andando a pé, visitando os vizinhos, para surpresa minha, me elegi na primeira eleição. Então aí tomei gosto pela política, fiz grandes amizades, né, participei de 2 administrações como vice, com nosso amigo Odilon Mesco, e ocupei secretarias da prefeitura, como agricultura, obras e transportes, a Secretaria de Finanças da Prefeitura, em substituto ao Soldinei por algum tempo, e da Agricultura. Eu fui secretário de 4 secretarias. Então, prestei algum serviço ao meu município, graças a Deus. Essa brincadeira deu 30 anos. Deu 30 anos. Depois ganhei a eleição, perdi a eleição. Faz parte. Faz parte. Uma coisa que me levou a escrever o livro foi a pergunta. Eu vejo muitas pessoas que têm projetos, têm vontade de realizar alguma coisa, pessoas se queixando da vida, muitas vezes, sem motivo, né? E eu acredito muito numa coisa, por isso o título do livro, Querer Mais Ação é Igual Poder. Porque na companhia do Regimento Tuiuti do Servi, hoje 9º Regimento, é isso? Né? Isso. Tinha uma palavra, querer é poder. Mas só o querer não é poder, tem que agir. Tem que dar o primeiro passo na construção, tem que colocar o primeiro tijolo, que ninguém coloca por a gente. Então a gente tem que agir. E a gente vence na vida. E eu digo para muitas pessoas, novas, jovens principalmente, se tu quiseres ser um médico, vais conseguir. Basta colocar isso como prioridade na tua vida e inicia a caminhada. Então, o que a gente quer ser, a gente vai ser. Basta perseguirmos esse caminho aí, quando os obstáculos vão surgindo a todo momento, a toda hora, e a gente vai superando. Né? Porque quando uma porta se fecha, outra se abre. E o amanhã, com certeza, será melhor que hoje. Isso eu creio, eu acredito nisso aí. E eu, por isso, tenho sempre otimismo na minha vida. Os problemas que foram muito de saúde, de perda de familiares, enfim, não conseguiram me derrubar. Então, eu acredito que nós
Primeiramente, eu acho que essa força não é nossa. Seria uma vaidade de nossa parte dizer que a gente tem essa força. Não. Essa força a gente busca, uma força divina, que a todo momento nós não podemos nos desligar dela. Um homem de fé. Adão Silva, um homem de fé. Eu me considero um homem que acredito no poder de Deus. Não possivelmente aquele Deus que, quando eu era pequeno, me colocavam para mim, aquele juiz que podia me levar para o inferno, que podia me castigar, que podia me condenar. Mas eu acredito num Deus que ele não castiga. Quem se castiga somos nós mesmos pelos atos que nós cometemos. Aí entra a lei do entorno, que é causa e efeito. Se eu colocar o dedo na tomada ali, eu vou levar um choque. Se eu fizer mal para o Cláudio Omar ou para qualquer pessoa, conhecida ou não, amigo ou inimigo, eu vou receber de volta aquilo ali. Então esse é a lei divina que a gente costuma, o ditado popular é muito verdadeiro. A lei dos homens pode falhar, mas a lei de Deus nunca falha. Então esse é o poder. Eu vejo Deus como um poder muito grande, que nós podemos estar conectados ou desconectados. Depende de nós. E a Mairene, como é que surge nessa história? Pois é. A tua chefe. Aquela que manda lá em casa. Também foi Deus, né? Com certeza. Também foi Deus, porque a gente se encontrou e tinha o programa Rodeio da Alegria, do Willy Krieger, Volmar Sampaio e Eli Pinheiro, que eu encontrei há poucos dias aqui no Namorado das Figueiras ali. E a Mairene servia as mesas ali, o programa era realizado ao vivo ali, eu dava umas balaqueadas, umas cantadas por ali, né? E acabei cantando a filha do dono do restaurante, com toda aquela latinha, né? Com toda aquela latinha que eu tinha, cantei a filha do velho Mariozinho. Então aí surgiu a Mairene na minha vida, que completou o homem. Quantos feliz, anos, né? de união? 46. 3 filhos? 3 filhos, 5 netos. É uma família. É uma história maravilhosa. Graças a Deus. E milhares de amigos, né? Que a gente acaba construindo, nenhum inimigo. Isso A é política não me deu inimigos. Eu fui, na minha época de vereador, fui um vereador bastante crítico. Combativo. Eu combatia mesmo, mas sempre em termos de projetos, de nunca atingindo a pessoa de ninguém. Sem palavras ofensivas. Derrubei projetos em épocas que desgostou muita gente. Tive posições firmes na Câmara, sem olhar assim, vou perder ou vou ganhar voto. Indo pelo que eu achava justo, sempre foi assim. Nunca apoiei algum projeto ou alguma ação do executivo ou de colega vereador, companheiro por ser companheiro. Sempre me posicionei contra, quando aquilo que eu achava que não era justo, eu mencionava, eu não acho justo, e me posicionava, acontecesse o que acontecesse. Muitas vezes eu era mal compreendido, logo ali as coisas se arrumavam, né? E a gente acabava dando certo. E a Lei Adão Silva, da moradia popular? Pois é. Começou contigo. 849, se não me lembro. Se Fui não eu me que esquece. numerei. Foi, não. Eu era secretário de administração. Se eu não me esqueço, é a Lei 849, é verdade. Eu não sei, eu até não sei se as pessoas estão aproveitando aquela lei, é bom falar, porque era uma lei que se dividia em 3 partes, 3 módulos. Era 18 metros, 36 metros e 54 metros
a pessoa tinha o fornecimento da planta gratuitamente pela prefeitura municipal. Isenção de taxas, tudo, exatamente. Tudo. E muitas casas foram construídas. Mas aquilo inspirou a habitação popular em Canguçu. Eu acho que o teu projeto, ele deu cria, no bom sentido. Tu fizeste um projeto em nome da moradia popular, franqueando a legalização para baixa renda sem custos. Exatamente. Mas isso aí foi um embrião que hoje tem centenas de unidades habitacionais patrocinadas pelo poder público, que, queiram ou não, teve a gênese no projeto que culminou na Lei Adão Silva. Exatamente. E se tu disser o contrário, tá mentindo. É a questão. Só para situar o ouvinte, meados de que ano? 80 e uns quebradinhos. Não só para Fazem a gente, muitos anos. vocês são contemporâneos de uma longa data, vocês têm que situar o ouvinte para que ele tenha noção, porque isso parece um assunto politicamente agora, e não é. Eu me recordo que na época os profissionais, até que faziam projetos, não agradou muito. Logo em seguida eles entenderam que aquelas pessoas que estavam sendo beneficiadas eram pessoas de muito baixa renda. Que não construiu uma casinha. Estavam fora do mercado. Que eles não teriam condições. E o que acontece? Quando se proíbe tudo, acabam surgindo que as favelas, as pessoas construindo no lugar que não deve construir, né? As invasões. Então, se legalizar esses programas sociais e aplicar com justiça, com critérios, é bom para quem recebe o benefício e é bom para o município que organiza a cidade. Quer dizer, seu fulano de tal, ele ganha um salário mínimo e vai construir uma casa e vai receber a plantinha da prefeitura, né? Eu acredito que essa lei está vigorando até hoje. Vamos chamar a atenção das pessoas para isso. É verdade. Ele vai receber a plantinha da prefeitura e vai construir aprovado pela prefeitura, legalizado. Sem o pagamento de taxas nenhum. Sem o pagamento de taxas. E com a isenção da planta, assinado por um engenheiro da prefeitura. E foram casinhas. E dentro dessa boas. área fica isento também da contribuição do INSS, né? Sim, fica isento. Exatamente. Até Ficava isento porque era construído sobre mutirão da própria família, né? Isso. Então foi uma coisa boa. Tem muitas coisas boas que a gente conseguiu, né? O espaço é justamente para isso, né? Relembrar. Essa gurizada nova precisa saber que essa sociedade que eles estão hoje vivendo, boa ou ruim, teve a nossa participação, a nossa responsabilidade, o nosso mérito, a nossa culpa. Com certeza. E se a gente não mostrar que de alguma forma houve essa participação, eles ficam sem saber de onde vieram, portanto não sabem onde estão e nem para onde vão. Professor Cunha, já me manifestei demais a minha aqui. intervenção vai ser bem sucinta. Eu acho que o relógio ali em cima, tiraram o relógio ali para nos enganar. 17h40. 17h40. Não, até eu estava olhando aqui no relógio do Adão, achando que estava errado, porque já estamos em 40, só falta 20. 15 na verdade. Então o programa vai rápido mesmo. Mas é importantíssimo saber essas questões, porque o município tem uma história muito rica e é interessante que é um município agrícola, né? E como uma base agrícola, a preocupação da formação do urbanismo nisso. Porque até hoje nós temos esse tipo de estrutura jogada na ilegalidade, como o senhor diz, porque se burocratiza para pessoas que não têm condição de entrar no mercado. E muitas vezes os profissionais dessa área acham que, porque está beneficiando alguém, está tirando a nossa condição de fazer o serviço, mas não, as pessoas não vão entrar no mercado. Então, é necessário os programas sociais na medida da igualdade ou da desigualdade de cada um. Diria o Rui, né? Rui Barbosa. Essa questão de igualdade é relativa. Nós temos que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
Sim, claro. Né? Porque se a gente vai nivelar todos, nós vamos fazer injustiça, por baixo ou por cima, nós vamos fazer injustiça. A Lei Adão Silva, o que ela fazia? Dava condições do Zé, que ganhava um salário mínimo, e dá condições até hoje, mas na época inovou nesse sentido. Ter a sua moradia construída em módulos, com a responsabilidade técnica garantida pela prefeitura e com a isenção das taxas burocráticas. Sim. Tá? Então, tratando desigualmente as pessoas que a vida colocou de forma desigual. Chama-se justiça, né? Justiça social, né? Justiça social. Sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. Mas, Adão, e esta situação agora que a política nacional nos impõe, tá? A gente fica como galinha comprada, não sabe para que lado vai? Tu já fizeste uma referência inicial? Faz mais uma consideração a respeito disso. A gente fica, e muitas vezes eu pergunto para mim mesmo, se eu não estou sendo um pouco mal, porque eu tenho uma torcida muito grande para que seja feita justiça. Para que aqueles que roubaram, e se provadamente acontecer provas para que seja justa a pena, eu torço para que essas pessoas tirem uma cadeiazinha para aprender e que devolvam o dinheiro que roubaram, que foi muito nesse país. Muitos já confessaram, se tornando até um tipo de heróis ali. Muitas vezes o cara se posiciona diante da televisão, ele está delatando outros, mas com pose de herói ali, ele é um ladrão. Ele tem tudo bem que até para descobrir outros diminua a pena dele, mas eu sou muito favorável a que devolvam o que roubaram, para ver se esse país ainda pode pagar um pouquinho da dívida que tem com aqueles que vivem encurralados nos corredores dos hospitais. Ainda esta semana eu vi no pronto-socorro de Pelotas. A gente fica triste em ver pessoas, muitas vezes sem medicamento, viajando horas e horas de ônibus para conseguirem recurso. Pessoas doentes morrem sem atendimento. Merenda escolar de crianças que passam fome sendo desviadas, roubadas, e as pessoas ficam aí, né? E por isso eu torço para que aconteça justiça neste país e que aqueles que fizeram isso realmente paguem. E que a gente conheça, né, os candidatos em programas que a gente possa votar, olhando a história passada do candidato, para a gente poder dar um voto consciente, né? Tanto a nível municipal, como a nível estadual, federal, que a gente possa dar um voto consciente que esse país venha a melhorar, para as futuras gerações não passarem num país como a gente vê fugindo do país, como é o caso da Venezuela, e outros tantos que estão fugindo ou pela guerra ou pela fome. É verdade. Né? Que não aconteça isso com o nosso país. Então nós precisamos de dias melhores com homens mais responsáveis lá em cima para nos governar. Porque o Brasil é muito maior do que esses cafajestes, né? Muito maior. Muito maior. Ele cresce porque eu tenho um povo trabalhador que produz, né? É verdade. E que ainda tem fôlego para acolher os nossos irmãos da África, tá? Da Venezuela, que vêm para cá e encontram uma situação melhor do que a origem que eles têm, né? O país é tão grande que o pessoal rouba e não quebra. Não quebra. Meu pai Aqueles costuma durante dizer a isso. noite dormem, né? É verdade. Eu vou fazer um stop aqui para dar um abraço Durante o dia eles dormem. e agradecer a interação do sempre vereador Dalto Tavares, da Cecília Rosane, da professora Vanise Carnop, da Maria Alice Santana Nunes,
do Giovanni De Mari Botezelli, da Cláudia Souza, da Dilce Domingues Pinheiro, viúva do nosso amigo Pinheirinho, tá? Sempre com essa saudade grande que ele deixou com a gente. É verdade. A Albertina Canto, o doutor Conrado Hernani Bento, um abração para ele, a professora Soira Senhorinha, o Augusto Pins, a Dulce Oliveira, a Nilza Duarte Batista, o Dinael Rodrigues, o Rodrigo Zarnotti, o Júnior Nicolau, Maria Loiva Pacheco, a Tânia Fonseca, Carlos Alberto Boltz Ribeiro, Ana Paula Ediarte e Ana Elise Crolvo. Os comentários, como o vídeo é ao vivo, só ficam 5 ativos aqui, então não tem como a gente acompanhar. Mas os que estão na tela aqui, a Cláudia Souza mandando um abraço para todos, a Maria Alice lá de Montenegro nos ouvindo, natural aqui do Morro Redondo, tá? E te conhece, tanto que a tua fã que está mandando um abraço para tu. Um abraço para... A Tânia Fonseca mandando aqui, um grande homem, sinônimo de honestidade e competência. Parabéns. Obrigado. O Adão agradece e nós agradecemos a interação também, a valorização do nosso convidado. A professora Vanise Carnop, boa tarde, na escuta do programa deste grande amigo. Um abraço ao seu Adão Silva. E a Maria Loiva Pacheco nos mandando um abração. Perdão aos outros que comentaram, que já não estão mais na tela, porque só fica 5 comentários ali. Depois vai desaparecendo. Pois é, são 17 horas e 48 minutos. 49 já. Estamos no finalzinho, então eu vou ler aqui. Como assim? Recém começou? Pois é. Eu vou ler aqui. Nem encaixou o assunto direito. Para valorizar a iniciativa do Dr. Adriano, do Álvaro e do Ayrton de apoiar o nosso espaço aqui, o texto que será gravado e veiculado aqui na emissora. Atenção, comunidade de Canguçu e municípios vizinhos. A Sears do Brasil comunica aos interessados que está implementando uma pesquisa de mercado com vistas à implantação em Canguçu de um curso para cuidador de idosos e pacientes adultos que necessitem de cuidados especiais. O curso está previsto para uma duração de 120 dias, com aulas presenciais e, em havendo interessado, será ministrado por profissionais ligados à área da saúde. Maiores informações no Polo Sears Unopar de Canguçu, situado na Rua Júlio de Castilho, 725, ou pelo telefone 3252-3868. Vereador Adão Silva, sempre vereador, vamos destinar para uma explanação e uma despedida 3 minutos ao amigo. Agora me lembrou dos comícios, né? É verdade. E o Chico Cabrito puxando a gente no casaco, sim. O nosso querido José Matos também, né? O José Matos também. Mas eu quero aproveitar esses 3 minutos, Cláudio Amaro, para dizer que hoje a nossa empresa, Adão Silva Corretores, nós temos uma equipe de 5 corretores, onde 3 são advogados. A gente oferece um trabalho assim, a gente tem ali arquiteta, tem aluguéis, tem imóveis para vender. Sou cliente de lá. Eu sei disso. E espero que tenha sido bem atendido lá. Muito bem atendido. A Josi é fantástica. Obrigado. E a nossa empresa, eu sempre defendi assim, e quero que os ouvintes saibam disso, que nós temos reuniões periódicas lá, e o que eu mais cobro é um atendimento muito bom para as pessoas que botam o pé lá dentro da nossa empresa. E eu sempre digo assim, que nós temos que dar o passo a mais, né? Se a nossa função é intermediar imóveis, nós temos que fazer alguma coisa além disso. Diferenciado. Diferenciado.
E nós temos feito, gostaria de dizer aqui, e para isso é uma prova de que eu não olho o partido de quem está na prefeitura hoje ou ontem, seja meu companheiro, seja meu adversário, hoje fora da política partidária, né? Nós procuramos colaborar com o Executivo. E, felizmente, agora, por exemplo, o prefeito Vinícius aceitou, recebeu de bom grado, porque uma grande dificuldade que o município vinha enfrentando é com os loteamentos. Não se aprova loteamento em Canguçu há muito tempo, há muitos anos. E eu tive a felicidade de reunir técnicos de Pelotas, de Canguçu, com o apoio da Associação Comercial de Canguçu, e construímos a lei de esgotamento sanitário, que era o grande problema de Canguçu. Hoje apontado pelo Tribunal de Contas N vezes. Né? É verdade. E nós construímos uma lei hoje, que a lei foi para a Câmara, foi construída dentro da corretora, foi examinada pela DPM, pela FAMURGS, pelo Ministério Público, pelo Meio Ambiente, e ela está correta porque nós conseguimos provar com geólogos, com a nossa arquiteta, com engenheiros, outros parceiros que de boa vontade vieram nos ajudar, nos auxiliar. Nós conseguimos construir uma lei que é aquela que, quando o solo permite a permeabilidade, se construa um sumidouro, a fossa filtro e sumidouro. Isso aí é perfeitamente permitido em todo o país e não fica nada ilegal e pode desenvolver os loteamentos. Porque o que acontece hoje? Quando se dá uma descarga no banheiro, em qualquer casa no centro da cidade, vai para a rede pública que vai para Sangas. Esse é o grande problema hoje de Canguçu. E construir estações de tratamento, nós temos aí 3 estações que nunca estão funcionando completo. Uma esgota, outra para de funcionar. E aí, então, hoje existe uma legislação que está sendo usada, que a gente procurou. Foi pensada pela tua equipe. Foi pensada lá pela minha equipe por muitos colaboradores, diversas pessoas, que vou deixar de citar nome porque são diversos que nos ajudaram. E então a gente procura colaborar com o poder público, né, o que a gente quer hoje? Que o município desenvolva. E a gente quer ser parceiro nessa luta, né, fazendo além daquilo que a gente já participamos de outras equipes aí, por exemplo, dos condomínios. Nós contribuímos bastante, fomos muito tempo no governo do ex-prefeito Gerson. Nós fomos lá, trabalhamos lá dentro da Secretaria de Planejamento lá, para construir uma lei dos condomínios, e conseguimos construir uma lei que hoje funciona perfeitamente no município de Canguçu. Então, a gente se sente feliz, se sente realizado com isso, né, e quer abrir as portas da nossa empresa e dizer para as pessoas o seguinte: se não for lá, na minha empresa, na minha corretora, que procure um corretor de confiança, porque hoje no mundo dos negócios não é pouquinho dinheiro não, que se compra um terreno, que se compra uma casa, um campo. E tem acontecido que muitas pessoas, ao invés de comprarem um bem que muitas vezes representa o sonho de uma vida inteira, compra um pesadelo, um problema seríssimo. E eu conheço pessoas que perderam os imóveis porque o vendedor vendeu de má fé, então foi comprovada a má fé. Então isso aí é um cuidado que tem que se ter, e a gente toma todos esses cuidados e procura oferecer assim toda a garantia, toda a segurança aos nossos clientes. Então eu contei um pouco aqui da minha vida, né? Agradeço sinceramente a vocês, foi uma tarde maravilhosa neste lugar aqui da Vila do Céu, que fica mais perto de Deus. Fica mais perto de Deus e que tem uma visibilidade aqui fantástica. Então foi uma tarde muito boa,
Eu parabenizo vocês por este programa, que sem dúvida nenhuma esclarece muita coisa. Já ouvi muitos entrevistados aqui, gostei. É um bate-papo agradável e passou 1 hora, né? Então, muito obrigado, um grande abraço a vocês e um grande abraço a toda a família canguçuense, desejando que Deus, né, abençoe esta terra como tem abençoado, tanto nos livrando de grandes temporais, grandes coisas. Temos uma pequena crise aí que vai passar, o ano que vem vai ser melhor, e temos tido a sorte de ter, tanto na Câmara como na Prefeitura, diversos partidos que já governaram o Canguçu, um município que podemos bater no peito. Não se tem um escândalo em Canguçu, como se vê em tantos lugares, e eu sou feliz por isso. Muito obrigado. A gente que agradece. Professor Cunha, faça o encerramento do programa. Muito obrigado, Suadão, pela sua presença. Como eu disse, passa muito rápido. A gente, quando quer engrenar o assunto, faz uma pergunta e engrena outro programa. Então, a gente fica na expectativa de um novo programa, já vamos lhe adiantando isso. Agradecer a audiência dos ouvintes e mandar um abraço para os nossos ouvintes, porque nós pouco falamos do livro do Suadão, né? Nós só citamos o livro. Está à venda aonde, Suadão? Ainda dá tempo, rapidinho. Tá. Quem quiser adquirir o livro. Está à venda, pode ser na corretora mesmo, Isso, mas corretora tem também fácil. em cima da mesa. Assim, tem um dizer que diz assim, ó, a leitura é o caminho para a inteligência, né? É bom ler faz bem e tal. Se gostou do livro, pode levar, mesmo não comprando. Então, olha, que beleza. Então eu quero deixar um livro a vocês aqui, para a equipe aqui da Rádio Amizade, né? Agradecendo que valorizaram o meu trabalho. E quem sabe outro dia a gente fala sobre diversos temas, aí, inclusive sobre a família, religião, enfim, que é o meu ponto de vista. Respeito o ponto de vista de todas as pessoas, mas esse é o meu. Tá bem. Com certeza, muito obrigado, ficamos muito felizes. E eu não posso deixar, Cláudio Omar, aqui, ao encerrar um programa, de mandar um abraço ao seu Odílio para a Dona Maroca, porque a gente sempre cita, mas nunca manda um abraço para eles. É verdade, e eles estão sempre com o Eles estão sempre ouvindo. Esses dias eu cheguei lá e ele me disse, mas aquilo que tu falou, eu disse, opa, tem que mandar um abraço. E o senhor Adão vai autografar o livro agora para nós, fazer a dedicatória. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes e uma boa semana de trabalho para todos nós. Muito obrigado.